Nós estamos acostumados a classificar o outro, mas não sermos classificados. Né? A gente fala, vou tratar de questão racial, você vai tratar do outro, não de você. Nós estamos acostumados a criar normas, mas não viver nessas normas. E ela é uma situação tão normalizadora, tão naturalizadora, que a gente nem percebe. Por isso que eu me movo a partir de detalhes, por exemplo, mapas. Porque nós sabemos isso, que a Europa, se o mundo é redondo, que a Europa fica sempre no centro do globo. Senão, porque é uma leitura naturalizadora da nossa realidade. Por que será que, durante tanto tempo, as propagandas de sabonete usavam os produtos para clarear a pele? Lembra disso? Aquelas propagandas de, olha, cada vez mais claro. Por que a gente pensa sempre nessa ideia de mérito como se fosse uma realidade? Como falar em mérito, sendo o Brasil o 7º país mais desigual do mundo? Então, nós estamos falando de lugares que, em geral, não foram tematizados. Por isso a presença da ausência, nesse sentido, porque é preciso que nós, pessoas brancas, passemos por experiências que vão ser difíceis, mas importantes na nossa cidadania, que é o que é chamado de letramento racial. Ou seja, ao invés de racializar apenas os outros, racializar as pessoas brancas também. Eu, assim, obviamente, até pela minha natureza e pelas coisas que o Grupo Flow enfrentou, a gente tem visões bem, assim, reais, né, do dia a dia, do que está em torno da gente, né? Então, a gente tinha, eu lembro no momento do cancelamento, a gente tinha mais de 60% das lideranças entre pessoas de comunidade LGBTQI, mulheres, etc., pessoas negras na equipe, etc. E eu cheguei a ter uma reunião com uma empresa onde eram 9 pessoas brancas numa tela dizendo que a gente era racista. Assim, do tanto que foi o negócio para outro lugar. E eu falo assim, que absurdo. Então, eu sei que é injusto, muitas vezes a gente também, se eu for reparar para a realidade, ok, estão sendo injustos comigo, mas a gente não pode devolver de volta em quem não merece. Porque o mais difícil para a gente era, naquele momento, o que a gente notou, era a diversidade. Porque eu, para atrair, por exemplo, o Mário, meu sócio que não está aqui hoje, por exemplo, que tem uma equação de vida, que já tinha passado por grandes empresas, para ele ficar 6 meses sem receber, ele podia. Então, mas como é que eu vou manter um criador, um host negro, que eventualmente, se não tiver essa condição, acabou? Então, o cancelamento, ele é o silencioso, ele é muito difícil, porque ele bate em um lugar, mas ele atinge completamente outros. Então, sempre ficou essa dor de, ok, mas se isso não dá, e se isso não dá, como que é o modelo de congruência, onde a gente, de fato, começa a fazer atividades? Então, pensar, por exemplo, as cotas de Lei Rouanet. Será que elas não deveriam estar, não para criadores, mas para empresários dessas comunidades, comunidade negra, comunidade das mulheres, por exemplo, como líderes, não só como aparenta, porque senão, na estrutura política que a gente tem no Brasil, eu acabo só reforçando os mesmos vieses. Os artistas continuam sendo artistas e, em geral, quem vai estar na captação desses valores é o homem branco que é conectado ao governo, ou alguma pessoa. Bom, eu particularmente sou a favor de cotas em vários Sim. lugares. E sou a favor de toda a iniciativa. Então, por exemplo, eu sou a favor da Lei Rouanet porque, no mercado das artes, essa é uma realidade bastante evidente, né? Ou seja, ou você discrimina que você vai fazer uma captação para criadores negros, ou esses criadores, pelos mesmos motivos que você já destacou, excesso de criatividade, excesso de produção especializada, mas, no entanto, falta absoluta de recursos, nunca vão ganhar esses projetos. Você fica sempre refém, né? Refém. Mas eu, particularmente, se você me perguntar, eu defendo cotas no ambiente da universidade, na minha academia. E não só cotas para entradas de alunos. Porque, vamos pensar, a Universidade de São Paulo foi a última. A última, não sei, mas, enfim, não foi das primeiras, digamos assim, uma perspectiva mais positiva. Mesmo assim, a entrada de cotas já alterou totalmente o perfil
do alunado da universidade. Mas nós precisamos mais. Precisamos manter esses alunos, porque, como você chamou a atenção, eles podem não ter onde morar, podem não ter onde comer, precisam ter bolsas, precisam ter livros, precisam ter recursos diferentes. E outros lados, para falar de um lado que eu domino, você fala mais daí do seu lado. Mas, por exemplo, do lado empresarial, que eu quero muito ouvir. Mas, por exemplo, a gente também precisa de mais professores negros. E ainda não temos. A grande maioria dos docentes é branca.